Você sabia que os padres deviam casar? É verdade. Em nenhum momento a palavra de Deus proíbe que os sacerdotes casem. Na antiga lei, os sacerdotes casavam. Está lá no livro de Levítico. Na nova lei, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, inclusive, diz que é conveniente que os bispos sejam casados, porque quem não sabe cuidar da sua casa, como saberá cuidar da igreja de Deus? Em 1 Timóteo capítulo 3. Também em Tito, o apóstolo Paulo recomenda que os bispos se casem. Na mesma carta de Timóteo, no capítulo 4, na primeira carta, ele diz que o Espírito afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, proibindo o casamento. Então, não há forma de proibir uma instituição divina como é o casamento. E também ninguém pode dizer que aquele que não é casado tem uma vida mais excelente do que aquele que é casado, porque a santidade, ela depende da sua atitude na sua existência, na sua vida. Então, o sacerdote deve casar-se para ter uma família, para cuidar da sua família com zelo e zelar, por meio da sua família, para com a igreja. A proibição do casamento dos padres na Igreja Católica começa pelo século IV e vai se estender a toda a igreja no Concílio de Latrão, no século XII. Então, durante a história da igreja, muitos bispos foram casados, sim. E nós devemos manter essa tradição viva e constante. Porque o sacerdote que é casado pode cuidar com autoridade da sua família de fé, pode zelar pelo rebanho. Nós não podemos esquecer jamais que é preciso viver com moral, mas não com moralismos. Os moralismos são situações hipócritas. A moral vem da atitude de um ser humano para com seu genuíno estado de vida, o estado que ele abraçou. Isso não impede, evidentemente, que algum sacerdote que queira ser celibatário o seja. Mas você imagine, se toda a humanidade entendesse que para ter santidade é preciso ser célibe, é preciso ser celibatário, não pode casar mais, não pode ter mais relações sexuais, não pode ter mais uma sexualidade sadia. O que ia acontecer com a humanidade? Isso mesmo, a humanidade seria extinta. O projeto de Deus prevê uma sexualidade sadia dentro da família. E o sacerdote que é casado pode administrar isso com eficiência e eficácia, com zelo, com cuidado, com atenção. Temos muitas igrejas em que os padres são casados. A Igreja Católica Brasileira, a Igreja Anglicana, a Igreja Ortodoxa. Então, evidentemente, busque uma família de fé na qual o seu sacerdote tem essa consciência e vive essa graça, sem hipocrisias, sempre com moral, mas nunca com moralismos. Deus te abençoe.